nos entregando na mão de Jesus, orando e meditando com Ele, pedindo que nos abençoe e nos ilumine nesta noite e que nos traga um pouco mais de conhecimento através do nosso estudo do Evangelho, das nossas leituras, né? Vamos, então, por alguns minutinhos, cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações, orar e meditar com Ele. Vamos lá. Nossa gratidão também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste e nos conforta na noite de hoje. Que Ele nos traga todas as boas energias e fluidos salutares para o nosso fortalecimento. Nossa gratidão a todos eles. Muito bem, né? Dando continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões sobre o Evangelho, né? Estamos no capítulo 16 e dando continuidade ao subtítulo Emprego da Fortuna, nós vamos falar hoje o item 12. O item 12, uma mensagem que foi nos trazida por um espírito protetor em Cracóvia, em 1861. Então nos diz assim: quando considero a brevidade da vida, fico dolorosamente impressionado pela incessante preocupação da qual o bem-estar material é para vós o objeto, ao passo que ligais tão pouca importância e não consagrais senão pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que deve vos ser contado para a eternidade. Crer-se-ia, ao ver a atividade que desdobrais, que ela se prende a uma questão do mais alto interesse para a humanidade, enquanto que não se trata quase sempre, senão em vos esforçar para satisfazer necessidades exageradas, as vaidades, ou vos entregar aos excessos. Quantas penas, cuidados e tormentos se inflige? Quantas noites sem sono para aumentar uma fortuna frequentemente mais do que suficiente? Por cúmulo da cegueira, não é raro ver aqueles a quem um amor imoderado da fortuna e dos gozos que ela proporciona, sujeita a um trabalho penoso, orgulha-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Insensatos, credes, pois, realmente que vos será tido em conta os cuidados e os esforços dos quais o egoísmo, a cupidez ou o orgulho são os móveis, enquanto que negligenciais o cuidado do vosso futuro, assim como os deveres da solidariedade fraternal impostos a todos os que gozam das vantagens da vida social. Não haveis pensado senão em vosso corpo, seu bem-estar, seus gozos foram o único objeto de vossa solicitude egoística. Por ele que morre, haveis negligenciado o vosso espírito, tornou-se o vosso tirano, comanda vosso espírito e se fez seu escravo. Estava aí o objetivo da existência que Deus vos havia dado? Muito bem.
Lição muito interessante. Mas o nosso irmão Davidson vai nos presentear com mais esclarecimentos sobre esta orientação desse espírito protetor. Davidson, você tem a palavra, por favor. Ok. Uma ótima noite a todos. Vamos lá. Esse espírito protetor, o próprio nome já diz protetor, que se manifestou em Cracóvia, uma cidade do sul da Polônia. Você vê que as manifestações estavam não estava apenas ocorrendo na França, então em várias partes da Europa. Interessante. E veja bem, nesse item, se nós olharmos com muito carinho para este item, que é o item 12, ele nos alerta que não estamos utilizando a riqueza do tempo de uma forma eficaz. Eficaz é diferente do eficiente. Eficiente é aquele cara pontual, disciplinado, cumpre todas as normas, tudo direitinho, mas não faz o gol, não traz resultados. Não sei se vocês me entendem. Eficaz traz resultados. O ideal é ser efetivo. Ele é eficiente e eficaz. Eu trouxe o termo eficaz, porque o que vai contar é o resultado. Não, mas eu fui lá no centro espírita, eu fui na igreja católica, eu li a Bíblia, eu pratiquei, mas e aí? Nós vamos clarear. Qual é o resultado que esperam de nós aí em cima? O mundo está cheio de gente eficiente, poucos eficazes, inclusive nessa área da riqueza espiritual. Esse espírito protetor não está querendo dizer que devemos deixar de lado as outras riquezas, não, tais como status, que nós já comentamos, a saúde, o financeiro. O que ele bate na tecla é que a gente acaba focando nas outras riquezas em detrimento da mais importante. Qual que é a mais importante? É a riqueza espiritual. Ele deixa claro. Você vê que nós já estamos no capítulo 16, é longo, dá a impressão que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, não. Tem que olhar os detalhes. Tem que olhar. Não é por nenhum acaso que está lá o Allan Kardec, texto 10, 11, ele vem trabalhando isso, ó. Dá a impressão que é a mesma coisa, tem que ler por cima. Não pode ler por cima, tem que estudar. E quando a gente fala em riqueza espiritual, se trata do desenvolvimento moral do espírito. Do espírito. Em outras palavras, é fazer mau uso do tempo. Na realidade a gente acaba dormindo de botina, não só no mau uso do tempo, mas também no mau uso das outras riquezas. Mas que nós já trabalhamos nos encontros anteriores. E ele destaca a brevidade do tempo. E olha que vai aumentar a aceleração. Eu não vejo ninguém falando, cara, ainda é julho. Você não vê ninguém. Pô, já é quinta-feira, já é final de semana, já estamos entrando em agosto, aniversário de Bauru, aquela coisa toda, tudo muito rápido. E essa brevidade vai ficar mais breve ainda. Eu, inclusive, acredito que tem propósitos atrás disso. Lógico que tem. Lógico que a mão de Deus está por trás de tudo isso. Lembrando que tempo é a substância da vida. É a substância da vida. Segundo Benjamin Franklin, ele trouxe essa contribuição. Portanto, em outras palavras, ele está dizendo sobre a brevidade da vida que passa. Tudo passa. Nós passamos. Estamos aqui de passagem, tudo passa, mas a gente se apega e fica aí viajando. Os irmãozinhos aí deitam e rolam, enfim, brincam. Eu estou falando aqui, espíritos zombeteiros, mas como que eles não percebem? Século XXI, estão aí há meses estudando, mas e aí? Em outras palavras, ele está querendo dizer que focamos geralmente no trabalho, a pressão é grande da sociedade, visando o financeiro, a sociedade cobra você ser bem realizado financeiramente. No exercício físico, visando a saúde, lógico, a sobrevivência. No status perante a sociedade, e não percebemos que tudo isso acaba. O corpo físico acaba, o trabalho acaba, o trabalho acabou. E reflita, quanto tempo
você se dedicou e se dedica para a sua evolução moral. Hã? Alguém parou para calcular? Se muitas vezes não sabe calcular, pede para alguém calcular, um neto, amigo. Mas tem que calcular. Tem que calcular. Vamos pegar um exemplo aqui. A semana tem 168 horas, ok? Eu vou desprezar no final de semana. 56 horas aproximadamente a gente dorme na semana. Lógico, não reparo minha tosse. Deu uma mudança de temperatura e acabei pegando uma tosse. Lógico, os espíritas mais plugados pedem para trabalhar durante esse período que nós estamos dormindo. É o aconselhável. E aí sobram 112 horas. Eu estou desprezando o final de semana. 56 horas, sobrou 112, porque 56 você dormiu. 56 horas aproximadamente você trabalha. Aproximadamente, viu? Sobram 56 horas na semana. É muito tempo. Eu sei que a gente tem aí os afazeres, tem uma série de atividades, tem que ir na padaria, enfim. Mas quanto, o mais nesse sentido, mas quanto por cento você investe? Eu nem diria que investimento. Uma mente lúcida acha, nem usaria o termo investimento. Eu estou usando aqui que nós estamos aqui nesse patamar. Quantos por cento nós investimos no desenvolvimento moral? Quanto? Hã? É lógico que nós temos, lógico, várias atividades, não é fácil, mas e aí? Eu encontrei esta semana um médico, amigo de infância, com o filho, ele era médico também da Unimed, e conversando, e aí, como é? Pô, nós vamos sentar, tomar um café, como você está aposentado? Ele falou, não, continuo trabalhando. E aí, como é que foi? Ele falou, olha, eu sinto que eu fui um estúpido. Eu falei, como assim? Um estúpido, porque durante uma boa parte da minha vida, eu trabalhei que nem maluco. Eu falei, mas peraí, na sua área, opa, a gente tem que refletir diferentemente. Você estima ter atendido quantas pessoas? Ele, 150 mil pessoas. Se você fizer as contas, ele atuou no pronto-socorro, enfim, fazia plantão, muitos plantões. E aí eu perguntei, foi com o coração que você atendeu? Ele falou, foi. Então você vai para o céu. Aí o filho estava com pressa e tudo mais. Né? Falei, vamos tomar um café, porque eu quero entender esse estúpido que você quis dizer aí. É um outro papo, hein? Mas você vê que ele possivelmente, tudo leva a crer que ele renunciou às outras riquezas. Eu digo ali que estão embutidos a família, estão embutidos, enfim, vamos lá, estão embutidos aí mesmo a saúde física, ele como médico, né? Lembrando das riquezas financeiras, possivelmente ele ganhou muito dinheiro. Mas vamos lá, fazendo uma análise com o maior respeito, tá? Status, ele ganhou status. Um excelente médico, gente honesta, tem um moral alto, credibilidade, respeito e admiração. A admiração é importante, viu? Não adianta ter respeito, credibilidade, mas ninguém admira. Ele tem admiração. E é interessante. E eu fiquei pensando, ele falou, eu fui um estúpido. Eu quero entender melhor e trazer aqui nessa reunião, sem citar o nome dele, lógico. Na visão dos irmãos aí em cima que querem atrapalhar o progresso da humanidade, quando encontram uma pessoa que não prioriza bem a vida dela, eles dizem, mais um distraído que vacila, vacilão, desperdiçando a vida. Tem momentos que eu acho que o planeta de prova e expiação, além das provas e expiações, é um grande parque de distrações. De distrações, hein? Não é de diversões, não, de distrações, é bem diferente. Segundo o dicionário, distração é um ato de distrair-se, lógico, é um estado em que a tua atenção, a sua concentração, está dividida entre vários assuntos ou ações. Também, logicamente, falta tal da concentração dos sentidos. E aí você não consegue perceber aquela realidade imediata. É chamado também de desatenção, é chamado de inadvertência, lapso, equívoco. Tudo isso está no dicionário. Distração. Ao sair daqui da vida, vamos imaginar, possivelmente nós vamos encontrar duas filas, uma placa distraídos e a outra concentrados, focados. Em qual você quer estar?
Qual você quer? Ah, eu não sei, eu vou ficar em dúvida. Tem que definir. Outro significado de distração: devaneio, divagação, dispersão, vagueação. A gente sempre vê em esclarecimento de espíritos, ele mesmo fala, olha, eu estou vagando por aí. Como assim? Vagando no plano espiritual. Então, precisamos tomar muito cuidado, né? Não, estou tocando a vida. Oh, como assim, tocando a vida? Como assim? Como assim? Explica melhor. Como apenas 20%, em torno disso, segundo Chico Xavier e outros mentores espirituais, irão para a dimensão mais evoluída. Podemos dizer que nós temos aqui no planeta Terra, nesse momento, por volta de 80% de espíritos encarnados, possivelmente vagando pela vida. Quando eu falo vagando, não que não faça nada nesse sentido, mas poderia ter feito muito mais, poderia estar fazendo muito mais. Tem gente com 70 anos que não conhece seus talentos até agora, não descobriu e não quer descobrir. Não, eu quero ficar essa vidinha, tá muito bom assim, tá bom, como fala o interior com o tio, né? Bom. Não é fácil. Agora, o que é distração mental? Ó, distração mental. Distrair significa que não estamos com a atenção voltada para o que seria importante naquele momento. Distração mental. Quando falamos que a pessoa está com a cabeça no mundo da lua, que é muito comum, os antigos falavam, essa pessoa está com a cabeça no mundo da lua. Não significa que ela não está pensando em nada. Significa que ela não está pensando em nada que gostaríamos que ela pensasse. E o que é um momento de distração? A distração pode ser entendida como um lapso de consciência, importante isso. Já a diversão tende a ser uma atividade prazerosa. Diversão, mas exige um certo grau de atenção. Olha, a própria diversão, ela tem que tomar cuidado, senão você não aproveita bem ela. Exige um certo grau, desculpa, um grau de atenção ao que está fazendo. Senão, a distração pode atrapalhar a diversão. Aí surge uma pergunta: quais são os tipos de distração? Existem apenas dois tipos: a interna e a externa. Olha, distrações internas, que vêm de dentro, lógico, externa, que vem de fora. Lá naquele livro, Arte da Guerra, que é muito utilizado pelo FBI, pelas inteligências militares, o livro Arte da Guerra foi escrito pelo general chinês, bem antes de Cristo, Sun Tzu. É um livro que as empresas utilizam para traçar estratégias. E a frase que ficou mais conhecida pelo Sun Tzu é o seguinte, presta bem atenção. Porque onde a gente vai no Espiritismo, fala-se muito em luta, a luta do dia a dia. Fala em luta. Está no Evangelho Espírita, luta, luta. Então, não é fácil, é que a gente não consegue ver os espíritos que estão aqui ao nosso redor batendo. A gente não vê, fica achando que é tudo um mar de maravilha. Não é verdade? Se você conhece, olha a frase do Sun Tzu, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Olha bem, ele aqui ele força, você tem que se conhecer muito bem e o outro, ok? Se você se conhece bem e não conhece o outro, 50% de probabilidade de vencer a batalha. Se você se conhece muito bem e não conhece o outro, também 50% de probabilidade de vencer a batalha. Mas o que o Sun Tzu está querendo dizer? Irmão, fique ligado, conheça os seus inimigos. É muito comum eu falar, passou a perna, ninguém me pegou de surpresa. Não, tem que prestar atenção, cara. Você está num planeta de prova e expiação. E geralmente o pessoal que puxa o tapete tem uma cara de bonzinho e falam macios. Eu nunca vi uma. Eu, pelo menos na vida, eles falam macio. Então você tem que prestar atenção, tem que ficar ligado. Opa, tem que checar, tem que prestar atenção. E muitas vezes averiguar durante a noite, ao dormir, porque durante a noite tudo fica muito transparente. Tem que usar à noite, não desperdice, faz parte da vida. Os dois tipos de distrações, portanto, são a interna e a externa. Distração interna, conforme nós comentamos, vem da sua mente, vem de dentro de você. Ela é causada por ansiedade, que nós sabemos que é excesso, geralmente excesso de preocupações com o futuro, medo imaginário, desânimo, etc. Como
Como você distraído não consegue focar no prioritário, você não consegue. Porque você tá com essas distrações internas, geralmente acaba desistindo. Desiste. O que tem de gente que desiste, começa e para. Começa e para. Não, eu vou ajudar lá a Vila Vicentina, eu vou adotar um velhinho. Começa e para. Começa e para. Não tem. É uma pessoa está acomodada, não é possível. Não tem. A vontade dela é uma vontade muito volátil, muda, né? A vantagem na distração interna é que você tem controle sobre ela, desde que você tenha autocontrole. Mas para ter autocontrole, eu tenho que me autoconhecer muito bem. Eu tenho que me autoconhecer muito bem para poder controlar, porque a mente é comparada com um cavalo selvagem, macaco brincalhão, bêbado, e com um escorpião picando ele. Então dá para imaginar, né? A mente é isso aí, gente. Por isso que está escrito em vários manuais religiosos: orar e vigiar. Vigia os seus pensamentos, os seus sentimentos. Deixa de ficar olhando os outros. Tem gente especialista que fica olhando os outros. E a distração que vem de fora? A distração externa tem. Não dá para você controlar, ela vem de fora. Exemplos: redes sociais, discussões, conversas, ruídos, notícias, geralmente notícias negativas. Vocês estão assistindo aí essa imprensa brasileira, enfim. O problema é que você não tem controle sobre esse tipo de distração. Vamos pegar um exemplo. Um vizinho que coloca aquela música altíssima e você quer se concentrar num estudo. Você pode até tentar conversar com ele, mas não é fácil, né? E aí vem. Eu estou falando isso porque o texto é bem claro, hein? O tempo nosso está passando, tá, muito rapidamente, hein? Tá? Guardem bem isso, muito mais rápido do que a gente está imaginando. As piores distrações internas que vêm de dentro, portanto, são aí, só para destacar: ansiedade, depressão, estresse, que pode gerar problemas físicos, tudo bem? E aí tem uma dica muito boa que vem da psicologia, vem também das meditações indianas. Eles vieram de capela, os indianos. Que é, a hora que você percebe que está ansioso, que é muito comum, a pressão é coletiva, hein? Isso é uma separação joio do trigo sofisticada que está acontecendo. Você tem que parar, fechar os olhos e prestar atenção na sua respiração bem lenta. Fecha os olhos e respira. O resultado é fantástico. Nós sabemos que a respiração ela traz muita energia que anima o físico. E anima, eu vou usar esse termo também, a mente. É fantástico. Praticar a respiração. Não é à toa que o pessoal que pratica yoga, a psicologia, e alguns exercícios da psicologia, a primeira coisa que pede, fecha os olhos e observa a sua respiração. Então está aí uma dica. Ficar em dúvidas. Isso é interno, essa distração. Isso me faz lembrar, muito tempo atrás, na casa do Dr. Bezerra, o André deve se lembrar disso, a minha mãe, que é médium, ela atendia, podemos dizer, era o processo lá naquela época. Antes de ir para o médico, passava por ela. E eu, de vez em quando, passava por ela. E a minha mãe recebia uma psicóloga do plano espiritual, e certa vez ela falou: filho, não, a psicóloga não quis dizer filho, tá? Falou: irmão, desculpa. Falou: irmão, quando você ficar em dúvida, pede ajuda para o psicólogo Jesus. É o maior psicólogo que nós temos. E ele está esperando você pedir ajuda. Porque se você ficar em dúvida, qualquer dúvida, abre brecha para a negatividade penetrar. Você vê que a gente se sente mal quando nós estamos para tomar uma decisão, né? E a negatividade penetra. Então, em dúvida, joga em cima. Vamos lembrar do senhor Langerton, braço direito do Chico Xavier, lá em Uberaba, que amigos lá aqui de Avaré tiveram, enfim, conviveram com ele por mais de 10 anos, inclusive abriram vários centros de fitoterapia no Brasil. O senhor Langerton dizia assim: se você tiver alguma dúvida, escreva num papel e deixa na cabeceira da cama, faz uma oração, deixa ali, que a resposta virá. Muitas vezes você vai enxergar durante a noite ou vem como intuição no dia seguinte. Senhor Langerton, que fica aqui a nossa homenagem,
tantos benefícios. O senhor Leverton estava lá entre os essênios com o doutor Bezerra de Menezes, quando Jesus visitou lá na chácara de Hebron, a chácara das flores, visitou esses essênios. Então, é gente da equipe, senhor Leverton. Então, olha, e interessante que ela falou isso, eu guardei. Quando eu fico em dúvida, eu procuro acelerar ao máximo, mas tem certas decisões que demandam tempo. Então, eu delego em si. Então, olha, e tem mais uma, vamos lá, vamos caminhar para mais uma distração interna, o medo imaginário. O medo surge no departamento de imaginação. Quando ele é de forma equilibrada, ele se torna saudável e até necessário. Agora, o medo exagerado, ele pode gerar paralisia. Você fica paradão. Eu gosto de uma definição que vem do psicodrama, uma professora que me ensinou, falou, ó, coragem é avançar a pensar de tudo que estiver acontecendo, inclusive do medo. E você sabe que me ajudou muito? Eu falo, coragem é avançar. Então avança, joga um corpão. E também vem da física quântica você dizer, minha querida alma, eu sou coragem. Olha que coisa linda. Não custa falar isso, porque eles estão. A ausência do bem está trabalhando muito medo. Eles ficaram bem, eles se acomodaram na pandemia, descobriram ali uma maneira fantástica de baixar a frequência do planeta. A pandemia baixou a frequência, tudo igual. E natural, é natural. Então, graças a Deus, não pararam o país. Que tinha gente querendo parar o país. Vocês sabem disso. Pararam Araraquara. Vocês viram lá o que aconteceu. E ainda bem, é coisa de Deus, hein? Essa turminha não está aí. Queriam parar o país. Um absurdo. Um absurdo. Aí vocês iam ver o que é bom para a tosse. Ia ter uma experiência meio parecida aí. Pô. Meu Deus, nem dá para pensar. Mas gerou a frequência e caiu. Nós temos que tomar cuidado. Nós somos imortais. Imortais. Nós, espíritas, nós temos consenso que nós somos imortais. Eu sei que não é fácil, a gente sente receio da natureza, mas nós temos que equilibrar. Se não consegue equilibrar, peça ajuda. Peça ajuda na casa do Dr. Bezerra, com um psicólogo. Portanto, qualquer sentimento que não seja positivo pode gerar desperdício de tempo, /vida. Então, sempre, lembra dos 5 As. Se viu uma ameaça, opa, aceita a ameaça. Não que você vai abraçar ela, tá? Mas aceita. Aconteceu. Faz parte do meu projeto de desenvolvimento. Amortece ela no emocional, altera ela para a oportunidade, porque onde tem ameaça, tem oportunidade, e agradece no final. 5 As, eu vou repetir. Ameaça, aceitar, tudo bem? Amortecer o emocional, alterar para a oportunidade e agradecer. Quem deixou de fazer um agradecimento hoje aí? Está dormindo de botina, com certeza. As piores distrações externas. Vamos lá, vamos pensar, hein? O celular. Ai, meu Deus. Eu lembro quando o Jaime Lerner, ele falava. Não, mas não, vamos deixar o Jaime Lerner lá, desse prefeito de Curitiba, vamos deixar ele lá. Mas eu me lembro que os estudiosos diziam, as pessoas americanas deixam 9 anos da vida delas assistindo televisão. Hoje eu não sei quanto tempo nós estamos deixando aí no celular, nos aplicativos, enfim, nas redes sociais, vídeos interessantes, né? De alguma forma toma um tempo danado, toma o dia, toma o mês, toma o ano e toma a vida. Quantos por cento da sua vida você pretende deixar no celular? Tem que olhar isso de uma forma racional. Sugestão. Quando você quer trabalhar em algo concentradamente, desliga o celular ou coloque em modo avião. Né? E quando pegar no celular, fala, olha, eu vou ficar no máximo 10, 15 minutos. Pronto. Para dar baixa, para limpar, responder no WhatsApp, aquela coisa toda. Seu corpo físico, distrações externas. Seu corpo pode gerar, por sinal, muitas distrações. Sonolência. Por exemplo, antes de uma reunião espírita, vem um sono fantástico. Eu jogo uma água no rosto, fico em pé. Foi em pé, eu não durmo. Já dormi em pé. Opa, já dormi em pé. Aí tem história para contar. Mas eu reajo. Não, temos que vencer. Senão, não vou nas reuniões espíritas. Não sei.
eu me senti mal. Veio uma dor de cabeça, gente, que olha, não foi fácil, sabe? E vem com aquela justificativa barata, muita meia-boquice, meia-boca, meia-boca. O mundo não vai tolerar mais esses meia-boca. O outro quer ficar aí, prove no morro. Ou muitas vezes come, isso toma, né? Dores, pode ser motivos para a gente desistir de algo ou distrair de alguma atividade na riqueza espiritual. Isso é sério, nós respeitamos, mas faz parte, eu estou trazendo aqui, né? E nós temos que contemplar os imprevistos que surgem. Amigos e parentes. Devido a essas facilidades, conexões via mídias sociais, se você vacilar, você passa o dia conversando com amigos, você não trabalha. Nós temos que trabalhar, lógico. Mas você, para quem quer focar no desenvolvimento moral, fica ali, trocando mensagem. Nós temos que ficar muito esperto com relação a isso. E assunto para a gente conversar, meu Deus, cada vez mais nós vamos ter nesse mundo de excesso de informações. Tem um pessoal aposentado que eu conheço, que frequenta o supermercado, eles sentam do lado de fora, mas toda vez que eu passo ali, estão conversando. Eu falo, qual que é o assunto do momento? Mas batata, eles têm assunto. Eu falei, desses, quais são os mais prioritários? Aí eu brinco, quando vocês vão voltar a trabalhar? E tem no chão, porque eu estou trabalhando. Eu brinco com eles, né? Mas a gente tem que respeitar. Né? Agora eu fico pensando, se no século XVI, século XVII, nós, em vidas anteriores, nós arrumávamos distrações, imagine hoje. Vamos imaginar? Eu vou repetir. No século XV, XVI, XVII, a gente arrumava um bocado de distrações. Distrações. Imagine hoje. É para pensar, hein? Lógico, não é para se afastar de tudo isso que nós estamos falando, mas é preciso determinar limites. Por isso é importante deixar claro que você, para si mesmo, é um grande devedor, trabalhador das últimas horas. Últimas horas. Ele está falando, todo espírito fala, nós somos trabalhadores das últimas horas. Olha aí, falando novamente no tempo. Nós temos que aproveitar. Então, nós temos que se esforçar para evoluir moralmente. Nós já demos várias dicas aqui em vários encontros. E enfatizar que já, para si mesmo, olha, Luiz Salvador, já desperdicei várias vidas caindo em ciladas inteligentes. Agora não. Agora eu vou para cima. Chega, eu não quero ir para baixo. Eu conheço o que é para baixo. Tem um dito popular que diz o seguinte, ó, o mal, na realidade eles falam, eu não vou dizer, eles falam, o mal é como um cachorro bravo. Se você passar perto do cachorro bravo, irmão, ele vai te... E tem gente que se afasta de Jesus, afasta de tudo, e não quer ser mordido. Portanto, quando a gente fala em se afastar das coisas que não são boas, se aproximar de Jesus, nós estamos falando aqui na riqueza moral. Lógico, se aproximar de Jesus. E aí, eu vou trazer um termo aqui que pode ajudar alguém, tá? Distraibilidade. Eu vou repetir, é um termo técnico da psicologia. Ó. Desculpa. Distraibilidade. Distraibilidade. Que é o oposto da distração. Tem que tomar cuidado. A atenção, aquela atenção que a gente tem voluntária, espontânea, ela se torna instável. Você não consegue controlar. Eu lembro uma vez um enfermeiro querendo buscar minha veia, que eu estava com a pressão baixa, né? É uma experiência que vocês estavam, alguns daí estavam junto comigo. E ele falou, olha, a tua veia dança. Eu falei, cara, entra na dança. Né? E ali eu falei, ela está instável, você vai ter que encontrar minha veia, irmão. E graças a Deus ele encontrou. Mas olha, me furou inteiro. Até hoje, quando eu tomo um banho, estou brincando, sai um pouquinho de água. Estou brincando, brincadeirinha. Então, olha, mas voltando para cá. Nesse caso, é um caso de atendimento psicológico, e talvez até psiquiátrico. Mas tem que buscar a área da psicologia. Se você tem dificuldades nesse sentido. Que a gente acaba passando aqui muitas tarefas. Né? Então é importante, olha. E só reforçando agora dicas para evitar distrações. Tudo bem? Bem rapidinho, eu tenho 4 minutos. Relacione as suas atividades e foque no essencial. O essencial é aquilo que é imprescindível, ok? É diferente
de importante e secundário. Então, o essencial é aquilo que você tem que fazer agora. Se não fizer agora, o bicho pega. E esse agora é a riqueza moral, porque cada vez mais vai acelerar. Eu já percebi de 3 semanas para cá uma aceleração fora do comum. Eu presto muita atenção nessa área. Elabore um planinho de ação para você colocar em prática esse projeto de evolução que passa pelo amor e a caridade. Pratique a concentração. Uma coisa de cada vez, com muita força de vontade, com muita qualidade. Olha, eu vou repetir. Eu sei que a geração Z, se tiver alguém aí, o nome, eu consigo ficar em 3, 4 situações. Fica que nem pato. Pato não nada bem, não voa bem, não canta bem, não faz nada bem, pato. Na boa, hein? Tá? Enfim. Guardaram bem, olha. Foque no essencial, faz um planinho de ação, pratique a concentração, tá? E até tudo isso, uma coisa cada vez com calma, respirando, proteja o seu tempo. E aí, o que é proteger o seu tempo? É falar não. Para aqueles convites, eu tenho que ir falando não, 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 não. Senão você não realiza, a vida passa, você, eu não sei falar não. Perceberam? E aí na quinta atividade, vamos chamar assim, faça um controle, porque a vida vai mudar tanto, e de repente você está enxuto ali, aproveitando bem o tempo. Não que você não vai ter uma ociosidade, descansar, por favor. Que é o 6º item. Faça pequenas pausas. Tem que descansar, lógico, qualidade de vida. Mas, em suma, de tempo em tempo, dá uma checada onde você está gastando tempo, onde você está possivelmente desperdiçando. Evite empurrar com a barriga, que em termos do dicionário é procrastinar. Evite. Aquilo que você tem que fazer, faça o essencial. E seja organizado. O que é ser organizado? Cada coisa no seu devido lugar. Tudo bem, olha? Eu digo cada coisa, ideias, plano, projeto. Olha, nesse domingo eu vou fazer uma caridade. Não quero nem saber. Pega e monta um esquema. Eu falo fazer a caridade, que é um caminho, tem a ver com o caminho, a verdade e a vida de Jesus. E com isto, o que pode acontecer? Você vai se manter, ou melhor, você se tornará mais amigo do tempo, que é a substância da vida, podendo, portanto, se enriquecer na riqueza moral, ok? Na riqueza moral, que nós chamamos de riqueza espiritual. E eu deixo uma tarefa, procure detectar quais são as suas distrações. Procure dar uma olhada quais são as suas distrações. Elimine-as, aproveite o tempo. Como no latim é dito, carpe diem, aproveite o dia. E, logicamente, não deixa de investir em qualidade de vida, que é importantíssimo para a gente ter uma visão global da vida, perceber a realidade. Fora da qualidade de vida, a gente não percebe. Alguém pode pensar, isso tudo é exagero. Respeitamos as opiniões. Mas presta atenção, esse tempo acelerado não é por mero acaso, e o desperdício será maior. E aí eu gostaria que vocês guardassem dia 27 de julho, nós tratamos sobre desperdício de vida, de tempo. Guardem isso. 27 de julho nós tratamos, porque quando a gente se encontrar no plano espiritual, eu vou fazer questão, eu estou até anotando a minha agenda espiritual, de cobrar. Você lembra? Você lembra lá do dia 27 de julho? Depois daquilo, você desperdiçou mais? Você desperdiçou mais ou menos o tempo? O que você fez com o seu tempo, irmão? Que é a substância da vida. Tem muita gente querendo entrar aqui e nós aqui, bonitões, desperdiçando tempo. Não dá mais, né? Eu paro por aqui, eu desejo a todos uma extraordinária semana, tirando o máximo proveito da vida com a graça de Deus. Eu paro aqui. Muito obrigado, Deilson. Muito bem. Vamos passar, então, a mensagem do doutor Deolindo, para nos trazer um pouco de conforto também, né? André, por favor. Boa noite a todos, né? Ainda estamos aqui agora no item 12, né, do emprego da fortuna, onde foi trazido com bastante clareza esse contexto do desperdício do tempo.
Mas como temos que empregar todas as fortunas de forma consciente e produtiva, temos que dar alguns valores e alguns pesos para algumas coisas. Uma delas, a riqueza material, onde todos nós buscamos diariamente para o nosso bem-estar. E temos objetivos, lógico, até pela condição imposta pelo próprio planeta do qual nós habitamos, que é um planeta materialista, de prova e de expiação, onde temos objetivos de angariar, todas as vezes, riquezas para o futuro. Porque sempre imaginamos, né, a nossa velhice, imaginamos os nossos herdeiros, porque temos dentro de nós aquele ímpeto de deixar o melhor ou de querer o melhor. Um pouco de tranquilidade e bem-estar. Aí digo, será que isso é pecado? Não. Não é pecado. Desde que saibamos como nos posicionarmos perante isso. Primeira coisa, entender claramente que nada disso nos pertence pela eternidade, mas sim está a nós sendo tutelado por Deus por um determinado tempo, um determinado período, da qual aqui nesse planeta nos encontramos. Então temos nós que ter a sabedoria de utilizar todas as riquezas materiais sem deixar com que elas venham a nos agredir moralmente, fazendo com que a avareza tome conta de nós, as vaidades, o orgulho tenham a predominância, ou até mesmo os desperdícios, da qual muitas das vezes muitos seres realizam em suas vidas, querendo mostrar que tem o desapego. Quando eu digo desperdícios, é os gastos excessivos, sem utilidade para si ou para o próximo, ou para gerar benefícios a outros. Então, nós temos que ter, antes de tudo, esta consciência. Então, é utilizar a riqueza material com sabedoria, sem deixar com que ela venha a nos dominar e nós nos coloquemos na vida totalmente distanciados dos princípios das leis de Deus. Mas também, como foi dito, na noite de hoje, temos as riquezas morais, temos o fator da inteligência, da qual nos foi doado, temos o fator do amor, da qual foi depositado junto a nós lá na nossa criação. Então, isso também são riquezas que nos foram proporcionadas. Então, saibamos utilizar a inteligência para podermos nós evoluirmos. O contexto da evolução não é pura e simplesmente dizer para si mesmo: vou despender de todos os bens que eu tenho para poder estar próximo de Deus, porque estarei mostrando a Ele o meu desapego material. Não adianta nada. De forma interesseira, assim fazer e não ter dentro de si os princípios das leis do amor, da bondade e da caridade. Não ter os princípios da fé, não ter a dignidade também na vida material.
Então é importante que tudo tenha o seu equilíbrio. E aí o fator da inteligência tende por necessidade de predominar. Porque nos letramos, porque ganhamos experiências através de todas as etapas reencarnatórias, porque erramos, agredimos, ofendemos, criamos muitos inimigos, deixamos que em épocas o egoísmo estivesse presente de forma tão bruta e tão forte dentro de nós, que foram épocas brutas, mas da qual fez com que nós pudéssemos, dentro das indas e vindas, fazer as nossas reflexões e entender de que tudo isto foi num tempo, numa época bruta, da qual nos serviu como aprendizado para etapas futuras de crescimento espiritual. Mas como também, posterior a tudo isso, veio esses processos de evolução do universo, do ser, onde nos despertamos para o conhecimento claro de que existe algo maior do que nós, que é Deus, que foi aquilo que Moisés trouxe, né? Que é fazer com que o despertar do verdadeiro Deus estivesse junto a nós, e único Deus. Veio o despertar do Espírito, vislumbrando a necessidade de progresso constante, porque começou ele a entender de que a verdadeira vida não está nesse planeta. Tanto é que podemos dizer que em todos os contextos religiosos podem não ter a crendice do espírito, mas tem a consciência plena de que existe uma vida além túmulo. Porque nós estamos dentro dos princípios espíritas, falamos da vida espiritual. Aqueles que muitas das vezes não estão nos princípios espíritas falam do céu, do inferno, que não tem muita diferença da clareza que nós espíritos colocamos. Então, veja, então, todo mundo tem isso dentro de si. E tem que buscar a cada momento, veja, o despertar das suas riquezas interiores, que daí vem aquela superação, que é normal em cada um de nós. Porque se passamos pela época bruta, com vários pontos negativos, igual eu acabei de dizer, agora chegou o momento de aproveitarmos esta época que está muito próxima dessa fase de transição, da qual nos encontramos para a regeneração. E despertar, a partir de agora, as riquezas morais, as riquezas intelectuais, as riquezas sentimentais, as riquezas divinas, da qual, assim, nos foi dado lá no início, para que pudéssemos trabalhá-las e fazer com que elas eclodissem a cada dia dentro de nós e principalmente dentro da experiência das nossas etapas reencarnatórias, propiciando com que venha a despertar o amor, a simplicidade, a consciência da necessidade e a sabedoria de como usar a riqueza material, o despertar da convivência com o seu próximo de forma muito mais amena, o despertar de ter a simplicidade de perdoar, o despertar de ter a simplicidade
de ensinar, de orientar ao próximo, mediante a busca que você teve do aprendizado das leis do amor. Porque muitos estão na ignorância e atrasados. E Deus, na sua bondade, colocou em nossos meios para que pudéssemos nós vir a realizar aquilo que desperta naturalmente de cada um de nós, que é o amar ao seu próximo, igual o Pai assim nos ama, que é o de conviver com o seu próximo, nos acertos e nos erros, sempre procurando orientar e dar novas oportunidades para poder ele se reencontrar igual o Pai, assim dá a cada um de nós. Então, despertemos dessa riqueza e não percamos tempo, porque o tempo está passando muito rápido. Disse eu algumas frases atrás, algumas palavras atrás. Algo importante. Estamos nesse momento de transição. Por isso que tudo está muito mais rápido, tudo acontecendo de forma muito ampla para tudo e para todos. Porque as mudanças estão presentes. Nós, às vezes, estamos cegos e não conseguimos enxergar. As dificuldades são necessárias. E o escândalo, mais necessário ainda, porque é através dele que nós iremos encontrar o verdadeiro caminho e teremos nós a obrigação de se posicionar dentro do certo ou dentro do errado, para que o Pai assim possa, no momento da qual concluir essa transição desse planeta, separar o joio do trigo. Mas coloquemos-nos nós com muita simplicidade e com muita naturalidade naquilo que vamos nós a realizar, conscientes das leis divinas, para que logo estejamos nós sendo recrutados pelo Pai para essa nova etapa de aprendizado nesse planeta. Passará por mudanças transitoriais e regeneradores, aonde a predominância da vontade do bem estará presente em seus habitantes, para que assim a continuidade do processo evolutivo dessas riquezas que tanto estamos a angariar através do tempo, através das experiências, principalmente em conjunto a Deus e a esses nossos abnegados irmãos coordenadores de Jesus junto a este universo, possamos usufruirmos desta oportunidade maravilhosa, igual foi dito nesse 27 de julho. Então, assim, Pai, deixo a todos esta paz, a qual Deus sempre nos proporciona. E rogo a Jesus, onde gostaria que todos realmente rogassem a Jesus nesse instante, com muito fervor, com muita simplicidade, mas com muita sinceridade no coração, com muita sinceridade lá no fundo da sua alma, onde estaremos nós, assim, a nos colocarmos receptivos a tudo que está nos sendo oferecido.
esses ensinamentos, esse acúmulo do despertar de nossas riquezas, esses fluidos balsâmicos e curadores, esse ambiente de paz, de harmonia, de amor, da qual une a todos vocês. A luz na mente, no coração, no lar, junto a seus entes queridos. Porque só assim estaremos nós fortalecidos a vencer essa etapa de provação pela qual estamos nós a trilhar, essa etapa da qual o Pai, com muita confiança, assim nos ofereceu, porque esperançoso Ele está de nossa mudança e de nossa vitória. Então, que essa luz esteja presente no coração e nos lares de todos vocês. Obrigado. Muito obrigado. Nosso agradecimento, doutor, pelas palavras de carinho, de incentivo, para que a gente possa criar um caminho de paz e realizações dentro da lei moral e espiritual. Esta luz, esta energia gerada neste momento, permaneça em todos nós. Nossa paz, nosso amor a todos vocês. Gratidão, gratidão. Muito bem. Vamos então dividir um pouco esse carinho que recebemos com os nossos irmãos que estão com os nomes postados no nosso grupo de cura, no grupo de estudos, enfim, irmãos presentes em nosso encontro que necessitam do amor especial, da espiritualidade, da equipe médica da nossa casa, que todos sejam atendidos e abençoados por esta energia e esta luz maravilhosa que recebemos nesta noite. Essas orientações que nos foram trazidas, né? O alerta sobre o tempo que voa e está correndo muito e que nós estamos na transição, estamos vivendo a transição. Né? Então, vamos gerar amor a todos os nossos irmãos que precisam do nosso carinho, nosso amor, nossa atenção especial. Que todos sejam abençoados. E para o encerramento deste maravilhoso encontro desta noite, vamos orar e pensar nos nossos irmãos, através da nossa prece de caridade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela-guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra.
Deixa-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. Que Ele esteja entre nós, em nossos lares e onde estivermos. Que assim seja. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Quem eu vejo sábado, até sábado.